Maravilhoso Pai, graças te damos por esses momentos que passamos aqui, pelo teu louvor, Senhor meu Pai, que o Senhor se manifestou e falou conosco, Pai querido, de diversas formas, através do louvor, através, Senhor meu Deus, ó Pai, do Senhor usar a tua fé em profecia, e o Senhor meu Pai, em todos os instantes pela tua palavra. E agora, Pai, muito mais eu te peço, fala conosco, Senhor, tá? A revelação da tua palavra, Espírito Santo de Deus, venha me usar. Eu que sou servo inútil, Senhor, mas quando tu me usas, eu sou um poderoso instrumento para a tua igreja. Abre os olhos espirituais da tua igreja, abre os ouvidos espirituais da tua igreja, faz o teu povo se mais ensina a voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, abre agora os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais, e me faça sensível à voz do teu Espírito. Eu quero ouvir a tua voz. Que o Senhor use a tua serva, pastora Suzy, para falar comigo aquilo que tu queres tratar ao meu coração. Amém? Então, sem perda de tempo, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. O pessoal está zoando comigo com a minha Bíblia aqui, diz que aquela Bíblia é essa Bíblia aqui é Bíblia de fazer lição, que dá um pedacinho para cada um, que ela está se quebrando todo. Lucas, capítulo 7. Olha aí. Amém? Todo mundo achou? Amém, misericórdia? Amém. Tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui. Vem cá, Rafael, aqui ó, aqui lá, já arrumou um lugar para você? Já cá, tem que preparar, lá está no cantinho. Então vamos todos juntos? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedam isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhes o centurião aos amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e os meus criados sarará. Porém, também, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: dignos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam que são o servo inteiro. Amém? Podemos nos sentar. Amados, essa passagem de Lucas, capítulo 7 do centurião, nós encontramos essa mesma passagem no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. E a gente vê uma pequena diferença. Hoje, Deus usou aqui mais cedo, o missionário Paulo, como sempre, uma coisa que é muito tremenda realmente. Obrigada, irmão, Deus te abençoe. O que é muito tremendo é que você recebe a confirmação. Né? Quando Deus vai falar alguma coisa, ele usa uma pessoa para dar o início, né, da palavra, e aquela pessoa então já começa a tratar conosco aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E aqui encontramos um homem, um centurião. Para quem não sabe de centurião, centurião era um soldado romano. E ele era comandante de
se fala centurião, né? Porque ele comandava 100 homens abaixo dele, 100 soldados abaixo dele. E era um soldado romano. Os romanos, amados, eles oprimiam a nação judaica. Eles estavam oprimindo os judeus. Mas este homem, ele tinha algo de diferente. Ele tinha um diferencial no seu coração. Este homem, ele amava os judeus. Este homem, ele contribuía com o templo do Senhor na sinagoga, ele participava. Ele não era um judeu convertido, mas talvez até ele tenha feito a circuncisão, seja um daqueles estrangeiros, né, que aceitaram a religião judaica e já estavam então convivendo. Mas ele, na realidade, ele era um romano, um cidadão romano. E algo de interessante que nós vemos aqui, que este cidadão romano, ele via as suas fragilidades, ele via as suas falhas. Então, ele não chegava diretamente até Jesus. Ele estava ali conduído com o seu servo. O servo dele estava enfermo e precisava de ajuda. Com certeza, este homem já deveria ter procurado médicos, este homem já deveria ter procurado outros recursos para ajudar esse servo. Porém, não havia conseguido resultado. Mas aí, então, ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, este homem, ele olhou para si e falou: eu não posso chegar até Jesus e pedir para ele diretamente. Olha só, eu sou um cidadão romano. Este cidadão, o meu povo, Roma, oprime o povo dele, os judeus. Oprime, então está oprimido. Como que eu, um cidadão romano, vou chegar agora até este homem judeu e vou pedir para este judeu que com certeza Deus é na vida dele, porque em tudo que eu tenho ouvido, eu creio na autoridade de Deus na vida deste homem. Eu vejo que este homem não é um qualquer, mas como eu, um cidadão romano, vou chegar agora para ele e fazer qualquer coisa. Então ele pede para os anciãos. Os anciãos da cidade, amados, são aquelas pessoas mais velhas. Eu sempre falo com vocês, porque aqui 90% é só jovem, né? Aí eu falo para vocês, quando vocês precisam de um conselho, procure seu amigo. É isso que eu falo para vocês? Não. Procure os mais velhos. Porque os mais velhos têm mais experiência, porque os mais velhos já passaram por muitas coisas, já viveram muitas coisas, então eles podem te ajudar melhor. O filho de Salomão perdeu na boa parte do seu reinado, o reinado foi dividido, porque ele, ao invés de se aconselhar com pessoas mais velhas, se aconselhou com os jovens. E aí então quebrou a cara. Os anciãos eram pessoas de respeito. Os anciãos eram pessoas que todo mundo ouvia. E quando o ancião ia pedir alguma coisa, as pessoas tinham a tendência de realmente fazer o que o ancião pedia. Então aquele centurião, ele não foi diretamente até Jesus, ele chegou e pediu para os anciãos irem lá e intercederem em favor dele. E eles foram. E tanto que aqui a gente vê que os anciãos chegaram para ele, para Jesus, e falaram assim: glória a Deus, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciãos, gente, não é que nem jovem que chega e fica, né, fala qualquer coisa para agradar, porque, é meu amiguinho, né? Então eu chego nele falando, ancião, para ele poder chegar e falar alguma coisa, a pessoa tem que ter moral. E eu sempre falo algo aqui, para eu poder escolher coisas boas na vida, primeiro tem que fazer o quê? Tem que plantar. Tem que plantar. Porque é aquela coisa, como é que vocês vão falar bem de mim se eu não plantar sementes boas? Como é que vocês vão poder chegar e falar que vocês confiam em mim
Se falar alguma coisa, não, ó, pode confiar, minha pastora é mulher de Deus, Deus usa ela. Se eu não for uma pessoa que transmitir para vocês essa confiança, se vocês não verem na minha vida esse tipo de fruto, não dá. Você não pode chegar e falar, olha, eu confio na minha pastora, eu confio nela, porque você não vai ver esse fruto em mim. E aí então não dá. Este homem, com certeza, esses anciãos eles foram lá defender, por quê? Porque com certeza ele plantava coisas boas. Ele realmente, ele fazia coisas boas para que chegasse depois e pudesse interceder. Né? Alguém pudesse interceder por ele. Mas não é nem aí onde eu quero chegar. Nós vemos lá em Mateus, vamos abrir Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, essa história foi contada com algumas diferenças. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, essa história foi contada, a mesma história, só que agora pelo evangelista Mateus, de uma forma diferente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Amados, aqui Mateus já conta como se o próprio centurião tivesse ido até Jesus. E a gente vê lá em Lucas que não foi assim. Primeiro, ele mandou que alguém fosse, intercedesse por ele, intermediasse isso, porque com certeza ele não se achava digno de que Jesus o atendesse. Mas ele sabia com quem ele estava falando. E Jesus ele chegou então e disse para ele que daria saúde a ele. Irei e darei saúde. Mas o centurião, olhando para as suas imundícias ali, na sua situação, apesar de ser um homem em que os outros homens o elogiavam, ele sabia que ainda tinha coisa que não estava correta. Ainda tinha coisa que não estava certa. E ele disse, Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu criado sarará. Eu não sou digno de que entrei em minha morada. Será que realmente nós estamos assim com Deus, assumindo verdadeiramente as nossas falhas? Ou nós estamos querendo maquiar uma situação? Chegamos até a presença de Deus, fazemos orações lindas e maravilhosas, e detalhe, queremos ver Deus agir na nossa vida. Se Deus fala para a gente que a gente tem que esperar, piorou. Piorou. Não, a gente quer que Deus entre com a providência, e entre com a providência já. Um pouquinho que a gente faz para Deus, a gente já acha que está fazendo muito. Quer? Eu venho aqui na escola bíblica, né? Aquele que vem que não perde a hora, né? Glória a Deus. Aquele que não se perde nos horários de verão que tem por aí, né? Vem para a escola bíblica. E aí fala assim, não, Deus tem que me atender, porque afinal de contas eu estou lá na escola bíblica todo domingo de manhã. Não perde um culto. Deus tem que me atender, porque eu não perco um culto. Amados, sabe, Jesus ficou encantado com este homem. Ficou encantado com a fé deste homem. Mas o que encantou realmente a fé deste homem? Em primeiro lugar, foi reconhecer. Em primeiro lugar, foi ele não ir atrás de Jesus por algo só para si. Ele foi pedir para Jesus algo para si? Não. Ele foi pedir algo para os seus servos. Algo que chama a atenção de Deus é quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo e começa a se preocupar com a situação das outras pessoas. Começa a se preocupar com o outro. Será que ele está bem? Será que ela está bem? Como é que será que fulano está? Como é que será que ciclano está? Será que ciclano realmente está bem? Será que está tudo ok com essa pessoa? Como é que está essa pessoa?
verdadeiramente é assim. Verdadeiramente a pessoa se preocupa com o outro. Ele quer saber, ele quer que o outro esteja bem. Ele fica bem quando o outro está bem. Ele não fica bem quando ele está bem. Quando as coisas correm tudo a favor dele. Ele era um centurião, gente. Este homem era um centurião. Este homem era um homem importante. Mas ele não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com os seus servos. Ele não estava preocupado em desfrutar os prazeres que ele poderia ter pela posição que ele tinha, mas ele estava preocupado em ajudar alguém que precisava, em socorrer uma pessoa necessitada. Será que nós estamos com essa mesma preocupação que este centurião? Será que verdadeiramente nós estamos nos preocupando com as outras pessoas? Será que estamos nos preocupando com os nossos vizinhos? Será que estamos nos preocupando com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Aqui, Deus usou muito a missionária Paula para falar que às vezes Deus permite a gente passar por uma prova, porque ali na hora da luta, a gente realmente está do jeito que Deus quer. Aí a gente pergunta para Deus, o que você quer que eu faça? Aí Deus fala, eu quero cuidar das almas. Ah, eu vou cuidar das almas, agora eu vou atrás das almas. Por que não faz isso na hora que você está bem? E por que não vai atrás das almas? Não procura realmente os perdidos, ajudar, tirar aqueles que estão perdidos daquele estado, levá-los até a pessoa de Jesus na hora que você está bem? Precisa sempre ter um apertãozinho, precisa sempre ter um empurrão. Este homem estava muito bem, mas ele não estava realmente bem porque ele estava bem. Mas ele não ficava bem porque ele via a necessidade dos outros. Então, geralmente, somos egoístas, que nós estamos olhando somente para a nossa necessidade. O mundo gira em torno do nosso redor, em torno de nós. Nós estamos ali, é tudo eu quero saber da minha vontade, o que está bom para mim. Ei, e os outros? O que Deus colocou na tua mão para fazer? O que Deus colocou na tua mão para fazer? Você tem feito com cuidado, com atenção, com carinho? Deus colocou algo para você fazer? Você realmente tem procurado trabalhar com aquele algo que Deus tem te dado, de modo a glorificar o nome de Deus, se preocupando com as outras pessoas ao seu redor? Verdadeiramente você tem se preocupado com as pessoas? Deus colocou você numa liderança. Aqui nós temos pessoas que atuam na área da oração, da intercessão. Verdadeiramente vocês têm intercedido pelas pessoas? A pastora ela fica aqui, olha, eu sento ali e fico contando. Está faltando Beltrano, está faltando Ciclano, está faltando. Quando dá eu ligo, né, cara? Pega no pé, tá? Oro. Por quê? Estou feliz, a gente hoje ficou bonita a igreja, né? Vai ficar mais ainda, em nome de Jesus. A gente olha assim para a igreja, isso que está faltando ainda, né? Algumas pessoas. Então, eu sinto falta. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Mas tem essas pessoas. Cadê o Alexandre? Será que Deus não queria tratar com o Alexandre também no dia de hoje? Cadê a Raquel? Será que Deus não quer falar com a Raquel também no dia de hoje? Cadê a Gabriela? Tem aquele que Deus falou, esse aí você não se mete não, que eu vou cuidar. Aí eu tenho que obedecer. Mas eu digo, Senhor, o carteiro está ali. E ele não está aqui. Sei que o Senhor falou, mas eu estou esperando. Eu estou esperando o Senhor agir. E eu fico contando. Porque, amados, a gente não tem só que se alegrar. Ah, que bom, hoje a igreja está mais bonita, os bancos estão mais bonitos, olha só, tudo cheinho, glória a Deus. Né? Que bênção. Mas e aí? E cadê as pessoas? Cadê as outras pessoas? O que está acontecendo com elas? Elas não vieram hoje por quê? Porque estão em outra igreja? Glória a Deus. Mas não, estão no mundão, estão se perdendo, estão se prostituindo, estão se drogando, estão fazendo o quê? A gente tem que começar a se preocupar. Você, líder,
Deus colocou você na liderança, por exemplo, aqui na São Henrique, que é líder dos jovens. Precisa ter mais que gente jovem. Jovem? Cadê? Qual jovem está vindo? Que jovem está vindo? Cuidado dos jovens. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com esses jovens? O que eu posso fazer para tratar com esses jovens? Guardem é louvor. Né? E também com esses jovens, nós no Felipe, também tem que estar lá, ó, apoio, né? Lá no apoio, aquela coisa toda, louvor para o Senhor. Iago, eu louvor para o Senhor da igreja. Ele Iago que toca as três, né? Oh, glória a Deus. Cadê o louvor dos jovens? Né? Cadê o louvor dos jovens? Cadê que louvar? A Yância, levar as meninas a uma adoração ao Senhor. O hip hop aqui, sei lá o que aconteceu no hip hop, Jesus amado. Não parece mais o hip hop que da igreja? Jesus amado. Mas o hip hop atrai pessoas, almas que se identificam com isso. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer porque eu preciso atrair das pessoas. Mas às vezes a gente acha assim, eu não estou bem. Vou atrás de alguém para quê? Eu não estou bem. Ou então eu estou bem demais, eu quero curtir, quero aproveitar que eu estou bem, o outro não está, problema dele. Eu estou ligado com Deus, eu estou bem. Amados, não dá para ficar bem se as pessoas ao nosso redor não estão bem. Não dá para verdadeiramente ficar bem se as pessoas ao nosso redor não ficarem bem. E este homem, ele já começou a chamar a atenção de Jesus já nesse ponto. Em que ele chegou e ele foi pedir, não por ele, porque geralmente as pessoas iam pedir por si. Poucos casos, né? A mãe ia pedir para o filho. Minha mãe pedir para o filho é a mesma coisa que pedir para ela mesma. Fala a verdade. Nós que somos mãe, né? É outro dos meus ossos, glória a Deus. É verdade. Quando a Clara não está bem, eu fico cunhada, né? Eu fico cunhada. A Clara tem que estar bem. Vocês, então, também é a mesma coisa. Você sabe o que acontece, todo mundo aqui pouquinho, né? Puxa a orelha, bota castigo, faz tudo a mesma coisa. É tudo sim. Se não está bem, não dá para ficar bem. Então, aí é fácil. A mãe está pedindo pelos filhos. Mas ali, ele era o grandão. Ele tinha que se preocupar com o servo dele. Ele começou a chamar a atenção de Jesus pelo amor. Ele começou a chamar a atenção de Jesus pelo amor. Você quer chamar a atenção de Jesus? A gente ouve tanto aqui, né? Eu quero chamar a atenção de Jesus. Realmente começa a chamar a atenção de Jesus pelo amor, queridos. O amor que você despeja junto às pessoas. Lembra? Tudo que você fizer a um desses pequeninos, a mim o fazei. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa própria vida. Mas eu tenho uma vida corrida, eu trabalho, eu estudo. E aí? Depois tem que arrumar um tempo para namorar, né, pastor? O negócio de ficar toda hora só na igreja, tá? E aí, então, se perguntar quanto tempo vai evangelizar, piorou, né? Porque aí não tem tempo para evangelizar. Porque se está aqui para a igreja já está difícil. Para evangelizar, então, ficou mais difícil ainda, né? Não dá. Amado, para de olhar para o seu mundinho. Para de olhar para o seu mundinho. Você está, sabe aquele lugar que você está trabalhando? Você que trabalha, você que tem um emprego? Sabe esse lugar que você está trabalhando? Deus te colocou lá para você fazer a diferença. Deus te colocou lá, não é para você ficar só preocupado com o seu trabalho, não. Comece a olhar para o lado e ver as pessoas que Deus tem colocado no seu trabalho para você apresentá-las a Jesus. Comece a olhar para cada pessoa como uma alma em potencial para você alcançar para Jesus. Para você trabalhar com ela. Mas aquela pessoa é muito difícil. Glória a Deus. Maior será o galardão. Oh, aleluia. Maior é o galardão. Você está pensando o quê? Aquele que faz assim, que outro já plantou, outro já regou, já foi feito um monte de coisa lá. Aí você só vai lá colher porque está só assim, porque eu vi já fez a obra. Então, mas o galardão não vinha não. Mas vai trabalhar na
aquele lá que a terra está dura, o coração está duro, e deixa Deus operar. É aí que Deus quer te usar. Mas aí vou voltar aqui para a história desse centurião, aleluia. Aí diz assim, olha só. E maravilhoso Jesus, ouvindo isto. Desculpa, vou ver o versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhoso Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele chegou para Jesus e falou, olha Jesus, seguinte, eu não preciso ir na minha casa não. O Senhor já falou que vai curar o meu servo. E como o Senhor falou que vai curar o meu servo, ele faz assim, minha casa nem é digna de se receber. Não só digna de se receber, não, eu sou centurião romano. Muito sangue já passou pela minha mão. Eu sou um centurião romano. Mas o Senhor falou que o meu servo vai curar. Olha aqui, e disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Pronto. Esse homem, ele entendia bem sobre a autoridade. Ele entendia bem sobre liderança. Ele sabia muito bem que um líder, quando ele falava, olha, está feito, está feito. Se nem ele dizia aqui, olha, ele digo a este, vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. Por quê? Porque esse homem entendia de liderança, ele sabia que quando a ordem era emitida, automaticamente a outra pessoa tinha que obedecer. E ele entendia que Jesus estava ali falando, que estava abençoando, estava entregando a vitória na mão dele, que Jesus estava falando para ele que ia curar. E ele então acreditou. Nós estamos aqui, nas quartas-feiras, nós temos a campanha Minha Família Restaurada. O Senhor já tem falado que tudo que está ali naquele quadro, Ele já realizou. Aí será que nós estamos como esse centurião? Já satisfazendo e alegrando, porque estamos vendo já a nossa vitória? Porque afinal de contas Jesus já falou que deu. Jesus já falou que realizou. Ou será que a nossa fé não está nem um pouco, chega nem nos pés da fé do centurião? Mas eu não estou vendo nada. Este centurião estava vendo alguma coisa? Este centurião, ele tinha ouvido falar de Jesus. Você já teve experiência com Jesus. Quantas vezes você viu Jesus entrar em seu favor? Quantas vezes você viu Jesus socorrer? Quantas vezes você viu Jesus ir lá a te livrar? Quantas vezes? Quando fala livrar, não significa que Ele não vai deixar acontecer. Deixe bem claro isso. Quando fala guardar, é porque não vai acontecer. Mas quando fala livrar, significa que você vai passar, mas você não vai sofrer um mal terrível. Por exemplo, pouco tempo atrás, Gemília e Joe sofreram um acidente. Deus livrou eles do acidente? Livrou. Porque está tudo vivo, só dois inteiros aí. Tem dois pés de cá, ou está faltando alguma coisa aí que eu não estou vendo? Está tudo inteiro aí, né? Isso aqui, né? Cuidado de Deus, experiências com Deus. Experiências com Deus. Nós temos tanta experiência com Deus, por isso que Jesus ficou realmente admirado da fé deste homem. Porque o povo de Deus, por mais experiência que tem com Deus, ainda fica lá. Senhor, eu quero um sinal. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? É o Senhor mesmo que está agindo? Para com isso, gente. Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer. Deus prometeu que vai realizar na tua vida, então somente espera. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Este centurião, ele agradou o coração do Senhor justamente por causa disso. Em primeiro lugar, ele não se preocupava somente consigo, ele
significa amar o próximo como a ti mesmo. Ele entendia, ele apesar de não ser um judeu, ele já vivia os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele cria em Deus porque ele confiava em Deus. Dá uma lição na gente, fala a verdade. Será que nós estamos confiando em Deus como esse centurião? Será que verdadeiramente nós acreditamos quando Deus está prometendo algo para nós? Ele fala, esforça, que eu te ajudo. De repente tem gente aqui que quer fazer faculdade. Aí olha para a sua situação, olha para a sua condição e fala, é impossível eu fazer faculdade. Aí Deus fala, esforça que eu te ajudo. Você faz porque eu te dou condição. Você tudo pode em mim. Isso, fazer uma faculdade. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu preparo todas as coisas para você. E Deus prepara. Mas você tem que fazer essa parte. Você tem que se esforçar para Ele poder te ajudar. Se você não se esforçar, como Ele vai te ajudar? Você tem que confiar, você tem que crer. Ah, eu não tenho dinheiro, para que eu vou prestar no vestibular? Ué, se você não passar, como é que você vai começar? Dá ferramenta para Deus trabalhar. Dá elemento para Deus poder trabalhar. Precisa fé, atitude de ação. Porque fé sem ação é morta. Não presta para nada. Esse homem tinha uma ação. Ele chegou. Primeiro, ele não se achava digno. Mandou as pessoas que realmente eram dignas falar com Jesus. E essas pessoas foram. Depois ele mesmo foi. Ele mesmo foi. E aí, quando ele ouviu de Jesus, que Jesus disse para ele, eu vou curar o teu servo, vou dar saúde para o teu servo. Então pronto, Senhor, o Senhor nem precisa mais ir na minha casa. O Senhor nem precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno, Senhor. Eu tenho um monte de defeitos, tenho um monte de problemas, e eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas sabe uma outra coisa que eu vejo aqui? Não é por nossa causa que Deus faz as coisas. Eu posso não ser uma pessoa perfeita. Todo mundo imaginava aqui que a pastora era perfeita. Mas eu não sou, tá? Não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Mas apesar da minha imperfeição, apesar dos meus erros, Deus é. Deus é. Apesar de eu não conseguir fazer as coisas que eu quero fazer direito, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Quando eu vi, já fiz. Mudou? Deus deixou de ser? Não. Deus continua sendo. Deus é fiel apesar de mim. Deus é fiel apesar de mim. E o problema maior é que as pessoas ficam achando que Deus não vai conseguir fazer se não for por ela. Se não for por ela, ela é que tem que fazer, ela é que tem que correr, ela é que tem que agir. Não, irmãos. Você tem que confiar em Deus, de que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai agir, apesar de você. Saber admitir as suas deficiências. Senhor, eu tenho falha nessa área. Senhor, eu não consigo ser fiel a Ti. Senhor, eu quero um namoro santo, Senhor, na Tua presença. Eu quero ser santo na Sua presença, mas eu não consigo, Senhor. Oh, meu Pai querido, quando a minha namorada me dá um beijo, ah, Senhor, eu esqueci que sou Teu servo. A mesma coisa jovem. Senhor, eu prometi que eu ia casar virgem, Senhor, eu prometi. Mas, Senhor, não tenho, não aguentei, aconteceu. Eu prometi que eu não ia namorar mais ninguém, eu só ia esperar aquela. Eu falei para o Senhor que eu só ia namorar daqui em diante aquela que o Senhor tem para mim. Mas falhou. Já viu os olhos dele daquela menina? Ela sorriu para mim. Eu estava me sentindo tão sozinha, Senhor. Aquele dia eu estava tão carente. Quantas vezes a gente fala com Deus, né?
Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou pregar, eu vou fazer isso. Mas aí de repente chega o desânimo, acontecem coisas difíceis na vida e eu não faço. Mas nós temos que começar a olhar e fazer como esse centurião. Crer que apesar das nossas falhas, crer que apesar das nossas deficiências, Deus é. Reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida e confiarmos naquilo que Ele fala. Como foi dito aqui, realmente, na Bíblia, se não me engano, são 366 temas. Tem até um a mais para poder sobrar assim para você usar no momento de dificuldade. Tá? Só que é o seguinte, é para todo dia. É para todo dia, porque luta nós temos todos os dias, dificuldade nós temos todos os dias. A gente mata um leão por dia, mas por todos os dias o Senhor fala, não temas. Não temas. Sabe que são 366? Porque também de vez em quando a gente aumenta um dia no ano, né? De vez em quando no ano são 366. Vocês sabiam disso? E nós estamos tentando bisexto aí, glória a Deus. Aí é para não faltar nunca. É para não faltar nunca. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ele está falando, eu sou teu Deus. Olha para mim, confia em mim. E a gente olha para nós. Oh, misericórdia. Quando Deus me chamou para ser pastora dessa igreja, eu imagina eu, pastora, Senhor. Mas eu não vou na minha força, eu vou na força dele. E agora então ele está cobrando, né? É catedral. Eu não consigo imaginar ainda catedral. Pela fé, não sei, já sonharam, eu já sonhei, já vi um negócio enorme, já mostrou coisas grandes. Não consigo ver isso ainda. Mas vai ser na força do Senhor, não é na minha força. Deus vai realizar isso apesar de mim. Deus vai realizar isso apesar das minhas falhas, apesar das minhas deficiências, apesar das minhas dificuldades, porque eu não vou ser nunca uma pastora perfeita. Eu nunca vou ser um ser humano perfeito. Enquanto eu estiver nessa terra, não. Vou ser lá na glória, mas nessa terra não vou ser. Então não queira cobrar de você algo que você não tem para dar. Não queira cobrar, mas chega diante de Deus e assuma a sua deficiência. Chegue diante do homem e assuma a sua deficiência. Assuma quem você é realmente. Olha, eu não sou verdadeiramente fiel. Eu não sou um exemplo para você seguir. Mas meu Deus é. E meu Deus falou. E como ele falou, vai. Amém? Você crê? Você crê? Nós fizemos uma campanha aqui, para isso tem que levar para um monte. Nós fizemos uma campanha aqui. A campanha, quem lembra o nome da campanha? Antes dela. Conquistando o impossível. E o que Deus falou para nós? Hã? O que ele falou? O que ele falou? Deus, nós já tínhamos conquistado. Deu tudo pra gente. Então, o que você colocou naquele papel, você já precisa ver como realidade. Apesar de você, apesar da situação, apesar de tudo, você quer chamar a atenção de Deus, comece já a confiar. Confiar que quando Ele fala, eu sei, amém, Senhor, é meu, glória a Deus, eu não vejo, mas é meu, aleluia. Vocês acham que eu teria um carro se eu não confiasse em Deus? Deus manda comprar um carro, gente. Jesus amou. O ano passado, em Cristina. Depois Deus mandou comprar uma casa. Já pararam para pensar isso, gente? É uma coisa doida. Eu obedeci, eu fui. Eu fui. Mesmo com a minha deficiência, mesmo com a minha dificuldade, mesmo com toda a minha falha, e Deus me deu. Porque quem prometeu foi Deus. E tudo que Deus prometeu na minha vida vai se cumprir, porque Deus se falou. E tudo que Deus prometeu na tua vida, você vai ver se cumprir, porque foi Deus que falou assim, decola,
Suriana Arabachai. Carla, todas as promessas de Deus na vida do Anderson. Tudo que você já ouviu dizer que você nem acredita mais. Tem momentos que você escuta e fala assim, não, esse negócio não é. Eu olho para meu marido, não é, não vai. Deus manda te dizer que nenhuma palavra dele é por terra, porque ele dela, pela sua palavra, aleluia. Oh, se decanta para baixar. Para que nosso semblante fica caído? Se Deus falou que nós somos mais do que vencedores. Não só vencedores, mas mais do que vencedores. Você não é qualquer um. O que Deus falou aqui a semana passada na vida do Rafael, eu sei que se cumpre, porque quem mostrou o que estava acontecendo foi Deus. E quando Deus fala, Deus não é algo para mentir. O Rafael pode às vezes até nem dar para estrela, porque Deus fala às vezes, pode até dar muito escorregado, mas Deus vai lá e cata ele e fala, fui eu que falei, então dá licença que eu posso você do jeito que eu quero. Deus é Deus. E tudo que Deus falou vai se cumprir. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Deus prometeu, alegre o teu coração. E vamos fazer agora, vamos agradar o coração de Deus. Deus falou, aleluia. Jesus disse aqui, glória a Deus, oh Santo Deus. Maravilhoso Jesus, ouvindo isso, disse aos que sucediam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ou seja, nem mesmo entre o povo de Deus. Você é povo de Deus? Então vamos começar a mostrar a fé que a gente tem. Vamos começar a mostrar que realmente a gente confia no Senhor, a gente acredita nas promessas dEle. Vamos começar a ter atitude de servo de Deus. Vamos começar a ter atitude de nos preparar. Amém, se prepare, porque Deus está preparando aqui uma catedral. Você já se imaginou a frente do louvor de uma catedral? Ah, não, mas pastor, eu estou pensando na banda. O meu negócio é a banda, pastora. Eu estou ligada na banda. Aí Deus fala, se preocupa com a catedral, que eu cuido da banda. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus coloca na nossa mão, tudo que Deus põe na nossa mão, deixa Deus operar, deixa Deus tratar, deixa Deus se restaurar. Tem hora que você pode chegar e falar assim, eu nem consigo acreditar mais. Quantos anos você tem ouvido tanta coisa? E você chega e pensa, quando você olha para trás, naquele momento quando o Senhor te batizou no Espírito Santo, do jeito que Deus te usava, você deve olhar para trás e pensar, será que era Deus mesmo? Era eu que estava no pique de criança? Pois Deus vai te usar muito mais. O que Deus tem na tua vida é muito grande. E decantarabá. Oh, decantarabachá. O Senhor me deu uma visão com você agora. O Senhor vai tirar tudo que está atrapalhando. O Senhor vai trabalhar na tua vida de uma maneira gloriosa. Toda a dor, toda a amarração, tudo que o diabo toda a tua vida, Deus vai tirar. Porque Ele vai na nossa frente e endireita as nossas portas, endireita os nossos caminhos, aleluia. Oh Senhor, Ele está tão gostoso aqui, que Deus está tratando, e já deu a hora de terminar o culto, mas Deus está tratando, oh glória a Deus. Mas sempre que acontece isso, Deus tem coisas tremendas para nós. Levanta a tua cabeça, Douglas. Levanta a tua cabeça. Se dispõe, deixa Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Confia que Ele vai fazer. Confia. Não olha para o homem não olha para a dificuldade, mas olha para as promessas de Deus. As promessas de Deus são grandes na nossa vida. E Deus tem promessa para cada um de vocês. Se eu posso perguntar para cada um que Deus prometeu, são coisas tremendas. Mas eu tenho que começar a declarar, mesmo que eu não veja. E eu tenho que reconhecer quem sou eu para ficar cobrando de Deus. Quem sou eu para cobrar de Deus alguma coisa? Mas mesmo assim, eu tenho que acreditar, porque Deus, apesar de mim, Ele diz que vai fazer. E quando Deus fala, se cumpre.
E o que aconteceu com aquele cego quando o centurião chegou em casa? Ele estava curado, ele estava sarado. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu quero dizer para você, permanece fiel ao Senhor, permanece no caminho. Nessa parte você tem que permanecer, tem que haver uma perseverança. Permanecer, querido, não é você ajudar Deus, não. Permanecer é você continuar, independente da luta, independente da dificuldade, declarando na sua boca: Deus é a minha vida e a minha vitória vai ser grande e tudo vai se cumprir para a honra e glória do meu Senhor. Aleluia. Deixa Deus operar, deixa Deus tratar. Deus vai operar tremendamente no coração de cada um. Coisa que você não entende. Não é nem para entender, porque as coisas de Deus não é para a gente entender, é para a gente viver cada experiência. Amém? Senhor meu Deus, olha aqui a tua igreja, Deus. Tua igreja chegou, Pai amado. Muitas vezes ela não consegue confiar mais nas suas promessas, Senhor, porque tempos se passaram, às vezes estão olhando para a luta, para a dificuldade, e não conseguem ver, Senhor meu Deus, a tua realidade. Pai, eu quero declarar na vida de cada um que aqui está, Arabaçu e Cantarabaixá. Oh, Demiandaraçu e Cantas. Eu quero declarar um novo tempo, Senhor. Pai querido, esse povo mais firme e forte, confiando no teu amor. Um povo que é sincero, que anda com sinceridade. Um povo que não usa máscaras, mas revela realmente a sua necessidade. Oh, Pai querido, diante da tua presença, opera, ora, se decandar abaixar. Oh, Demiandaraçu e Cantas. Move, Senhor, meu Deus. Ilumina, Senhor, da direção a este povo, oh, aleluia, da direção a esse povo, move, Pai, move realmente o coração, Pai, que está com o coração duro, o coração amarrado, vai quebrantando o coração agora, Senhor, vai realmente dando a direção. Tu és o nosso farol, Senhor, Tu és o nosso farol, Tu és aquele que nos mostra e nos diz para onde nós temos que ir, e ajuda-nos a obedecer-te, Senhor, para realmente nos regozijarmos na tua presença, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma visão agora. Eu vi um enorme farol. E esse enorme farol, ele tinha a luz do farol, só que ela iluminava assim, ó. Ela dava a direção. Ela mostrava o caminho. Este farol, a luz dele mostrava o caminho. E aí o Senhor mostrava várias pessoas aqui na torre do farol, se regozijando para o festa. Aí o Senhor dizia para mim: aqueles que seguirem a minha luz, aqueles que andarem na minha direção, vão se regozijar no final. Amados, nós não sabemos como que temos que ir, como que temos que fazer. Mas o Senhor é o nosso farol. O Senhor é aquele que ilumina, que nos mostra o caminho. É a Ele que nós temos que seguir. Amém? Glória a Deus.